Bom, nesse dia de hoje, a gente continua a nossa pregação da morte à carne e vida ao Espírito. Nós vamos estar em continuidade. Então, abra comigo em João 6, nós vamos do versículo 64 até o 71. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus já sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: e é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Senhor, fale conosco. Senhor, nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor já está falando conosco. Amém. Bom, nós estamos continuando essa questão da nossa última pregação, da morte à carne e vida ao Espírito. E na última pregação nós entendemos que nós devemos estar firmes em Cristo para que nós possamos ouvir do que o Espírito Santo tem para nós, para podermos ouvir do que o Espírito Santo está trazendo para nós. Hoje nós vamos continuar com esses versículos e nesse mesma vibe de pregação, pode-se dizer, nessa mesma pregação, para que a gente possa fluir aqui, que a gente possa estar recebendo, porque eu creio que o Senhor já está falando conosco. O Senhor, Ele abriu os nossos ouvidos para que a gente possa começar a escutar o Espírito Santo e o nosso dia a dia mudar por completo. Nossa mudança é Cristo em nós. Nós devemos lembrar disso. Nós devemos ter esse total entendimento que Cristo é a mudança em nossas vidas. Bom, Jesus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Ele entende os desejos do nosso coração. E Ele sabe qual é o desejo verdadeiramente que é da carne e o desejo do Espírito. Jesus, Ele conhece cada um de nós e Ele sabe o que é o bom para cada um de nós. Ele sabe o que é bom para nós. E uma pergunta que eu vou fazer para cada um de nós é: você vai querer ser aquele que crê ou aquele que não crê? Porque Jesus, Ele entregou as palavras de vida, onde quando nós temos o Espírito ou quando nós estamos firmados em Jesus, nós pegamos essas palavras e absorvemos para nós. Ou nós vamos ser aquelas pessoas onde nós ouvimos a palavra e nós não acreditamos nela. Porque muitas vezes, como já foi falado, nós estamos em um ambiente onde o Senhor está entregando algo novo para nós, mas nós não recebemos aquilo do que o Senhor está entregando, porque nós não cremos. Nós temos que ter fé, acreditar no que o Senhor está trazendo para nós e acreditar no que Ele está entregando sobre os nossos corações. Nós temos que ser os discípulos que, quando Jesus fala, são os primeiros sim, falar: amém, eu creio, eu recebo isso em minha vida, porque eu mostro para o Senhor que eu acredito no que Ele tem para mim, eu acredito no que o Senhor vai entregar para a minha vida, eu acredito no que o Senhor vai trazer sobre a minha vida, eu acredito no que o Senhor vai estar entregando para mim, para que eu possa ser a influência nas pessoas à minha volta, que através de Cristo eu posso ser essa influência. Então eu recebo de Cristo quando eu creio nele, quando eu acredito no que Ele pode fazer sobre a minha vida. Cristo derrama sobre nós e nós temos a liberdade do Espírito, a liberdade do Espírito em nossas vidas. E uma coisa que eu falo é: você vai querer ser aquele que trai a Jesus ou vai ser aquele que permanece com Ele? Porque a traição ali, antes de a gente citar a traição de Judas, eu digo a traição daqueles que se afastaram quando Jesus falou as palavras.
Você vai ser aquele que vai permanecer firme na rocha que é Cristo, ou você vai se afastar porque talvez essa palavra doeu em mim, essa verdade doeu. Muitas vezes nós não ficamos firmes em Cristo porque isso pode incomodar a nossa carne, mas é aí que nós temos que falar: Senhor, mate a nossa carne e vivifica o meu espírito, porque eu quero permanecer em Ti, eu quero permanecer firme em Ti. E muitas vezes essa traição que nós fazemos em Cristo, quando nós traímos Cristo dessa forma, mas realmente é uma traição, é quando nós deixamos de fazer as vontades dele para fazer as nossas vontades. Que é aí que a gente já está entendendo que a vontade da carne não pode prevalecer. Mas muitas vezes a carne, ela fala e eu escuto a carne. Quando o Espírito está falando, não faça isso, a carne está falando, vai e faça. E você vai e escuta a carne. Mas é o momento de nós escutarmos o Espírito. Muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente fica, não, vou ficar mais tempo ali, porque aquilo ali está me agradando, está me trazendo, está divertido. E eu digo, eu tenho que fazer meu devocional, eu tenho que fazer tal coisa. Não vou fazer agora não, porque eu estou me divertindo aqui. Aí continua, não, tenho que fazer devocional, mas não, vou continuar aqui. Uma traição que a gente pode considerar traição é quando nós deixamos de fazer as coisas de Cristo, as vontades de Cristo, e fazemos as nossas vontades. Quando eu deixo de ler a Bíblia para ficar no celular por horas, quando eu deixo de orar pelo menos 5 minutos e eu fico 5 horas no celular, porque isso é uma realidade no nosso meio. Quando eu fico no celular, quando eu fico vendo televisão, quando eu fico fazendo coisas a mais do que eu poderia estar fazendo para Cristo. Quando eu faço coisas a mais da minha carne que eu poderia estar fazendo para Cristo. É divertido, é legal, mas o que Cristo tem para nós, o que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas é muito mais legal. A partir do momento que eu me entrego e mergulho por completo na presença do Senhor, Ele vem e derrama o teu espírito de alegria. Ele renova a unção de alegria. O Espírito já está em nós, mas Ele nos enche da unção de alegria. Então aquele momento que eu achava que se eu fizesse meu devocional seria chato, aquele devocional se tornaria a melhor coisa do mundo, onde o Senhor fala comigo. Muitas vezes nós ficamos no celular por horas porque nós queremos achar alguma coisa que vai tocar a gente, uma coisa que vai mudar o meu dia. Por isso eu fico lá horas arrastando para cima, sendo que nós temos que lembrar que existe uma Bíblia, que ela quer que nós deixemos ela ler a gente. Quando nós deixamos a Bíblia ler a gente, ela entrega o que o Senhor tem para nós, e isso traz a renovação nas nossas vidas, e isso traz o renovo em cada um de nós, isso traz o refrigério na nossa alma. Quando eu largo as coisas da carne e vivo através do Espírito, a minha vida se torna uma vida onde eu me sinto bem, me sinto feliz, mesmo que as coisas do mal venham, mesmo que as adversidades do mal venham, eu sei que o Senhor já venceu aquilo. E eu permaneço ali firme, crendo no que o Senhor tem para mim. Muitas vezes o vazio do nosso coração é a falta de Cristo. Nós tentamos preencher esse vazio do nosso coração com televisões, séries, Reels, TikTok e tudo mais. Mas muitas vezes o Senhor só quer que você vá e leia ali a Bíblia, porque Ele tem algo para te entregar. A gente tem que entender que os discípulos, alguns permaneceram ali, mas outros se afastaram, outros quiseram que a carne prevalecesse, porque eles achavam que a carne era melhor. Quando nós experimentamos verdadeiramente do Senhor, quando nós experimentamos verdadeiramente do Espírito, nós somos transformados por completo. E quando nós uma vez entramos na presença do Senhor, aquilo lá é a única coisa que eu quero permanecer. Lá é o único lugar. Uma coisa que eu falo, que eu quero falar para cada um de nós,
se as verdades de Deus estão te incomodando, algo está errado. Porque o Senhor está falando para cada um de nós, está falando, não faça isso, porque eu tenho algo para você. E você se incomoda porque, não, isso daqui está muito legal, eu quero permanecer naquilo ali, porque eu estou gostando daquilo ali. Mas o Senhor está falando, não faça isso, eu tenho algo para você, eu tenho algo melhor para você, me busque primeiramente. Então, muitas vezes nós ficamos presos em coisas que nos afastam do Senhor. Muitas vezes nós ficamos presos em situações no nosso dia a dia que nos afastam do Senhor. Que quando acontecem situações de problemas, adversidades, é nesse momento que nós temos que mostrar que nós estamos firmes em Cristo. É nesse momento que nós devemos mostrar que nós estamos totalmente firmes nele. Quando nós temos esse entendimento que Ele está em nós, está cuidando de cada um de nós, Ele guarda o nosso coração, Ele guarda a nossa alma, Ele guarda a nossa mente, Ele guarda tudo que há em nós. Porque nós demonstramos a nossa dependência nele. E por isso, quando nós demonstramos a nossa dependência nele e permanecemos nele, não existe nada que vai nos afastar dele. Não existe nada que vai fazer com que a gente traia ele. Traição é algo tão repugnante. Então, o que você vai querer fazer? Você vai querer permanecer em Cristo ou trair ele, se afastando dele? Muitas vezes são coisas simples que nos afastam do Senhor. Você vai ser igual aos 12 discípulos que permaneceram, ou vai ser como aqueles que não aguentaram e foram embora? Muitas vezes as situações que nós temos de experiências com o Espírito Santo, com o Senhor nas nossas vidas, é tão intenso que muitos de nós não aguentamos. Mas é chegar no momento de que nós devemos pedir, Espírito Santo, me fortaleça. Quando eu peço para o Senhor para que Ele vivifique o meu espírito, Ele está vivificando o seu espírito para que o Espírito Santo possa te fortalecer. E assim você poder ir e poder demonstrar o que o Senhor tem para cada um de nós. Porque nós somos discípulos dele, nós devemos demonstrar o céu na terra. Mas como eu vou demonstrar o céu na terra, sendo que eu fico muito tempo longe do céu? Será que vocês conseguem me entender disso? É que nem na palavra passada. Como é que eu vou pregar de Jesus, sendo que eu não conheço Jesus? Como é que eu vou manifestar o reino dos céus, sendo que eu não vivo o reino dos céus? O reino dos céus não está agora aqui, a gente está na terra, mas nós temos esse DNA do reino dos céus. Nós temos o DNA do reino dos céus, então nós devemos demonstrar esse DNA. Esse DNA que é a conexão do céu na terra. O que nós vamos fazer no nosso dia a dia que vai demonstrar que Cristo resplandece em nossas vidas? O que vai ser a diferença que vai mostrar que nós estamos firmados nele, que vai mostrar que nós estamos firmes nele e que nada que possa vir vai nos afastar dele? O que vai ser a mudança no nosso dia a dia que vai mostrar isso? Porque a gente não deve nada para ninguém, certo? Nós não devemos nada para ninguém a não ser para Deus. Mas quando nós temos a influência do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós influenciamos pessoas à nossa volta. Nós temos que entender que nós somos pessoas que influenciam. Nós somos influenciadores. Nós influenciamos através do reino de Deus, através do que o Senhor tem para nós. E quando nós entendemos isso, tudo que nós fazemos é para influenciar as pessoas à nossa volta, para que elas possam entender, existe um reino, e esse reino é onde eu quero estar, e esse reino é onde eu quero ficar, e esse reino eu vejo nessa pessoa, e eu quero ter esse reino para mim. Aqui no versículo 68 e 59, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. É muito louco esse versículo, eu amo demais esse versículo. Senhor, não existe mais nada nesse mundo que faça eu ficar longe de Ti, porque eu acredito e eu creio que Tu és as palavras de vida eterna. Eu vivo
entendendo que Tu és as palavras de vida eterna. Senhor, para onde eu irei se Tu és tudo para mim? Senhor, para onde eu vou se o Senhor é o meu caminho, o Senhor é a minha verdade, o Senhor é a minha vida? Senhor, para onde que eu vou se eu não consigo nem decidir que sapato que eu vou usar no dia de hoje? Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és as palavras de vida eterna. É isso que deve pegar assim no nosso coração com força. Eu vivo para Cristo, eu vivo para o Senhor. Eu não vivo mais para as vontades do mundo. Eu vivo para as vontades de Cristo. Por isso, Senhor, Tu és as palavras de vida eterna. Mata a minha carne e vivifica o meu espírito. Eu quero receber do que Tu tens para mim. Eu quero receber das palavras de vida eterna. Eu quero receber de Ti para mim. Eu quero Te receber sobre a minha vida. Mata a minha carne e vivifica o meu espírito, Senhor. Eu não quero mais nada a não ser estar na Tua presença. Isso é a única coisa que me satisfaz. É isso que me traz paz. É isso que me traz alívio. Estar na Tua presença. Porque Tu és vida. Tu traz vida. Cristo traz as palavras de vida eterna. E Ele é a vida eterna. Ele é a vida. Quando eu falo mata a minha carne, é um processo de morte para uma vida. Morte para uma vida eterna que é com Ele. Viva em Cristo. Que Ele vai estar matando a sua carne, os seus desejos. É o momento de que nós temos que entender que quando eu peço para o Senhor trazer as palavras de vida eterna para mim, é também que Ele viva dentro de mim. É também que Ele viva sobre a minha vida. Porque Ele é a palavra, Ele é a vida. E Ele é tudo para nós. Nós temos que ter essa dependência. Quando dizemos morte à carne e vida ao Espírito, mostramos que queremos Cristo por completo em nossas vidas. Senhor, mate a minha carne e vivifica o meu Espírito. Eu estou dizendo, eu não quero mais nada a não ser Cristo em minha vida. Eu quero permanecer aqui. Eu não quero me afastar. Eu não quero ser como aqueles outros que se afastaram de Ti. Eu quero ser como os 12 que permaneceram ali. Eu quero ser como os 12 que permaneceram ali. Porque os meus ouvidos estão abertos. Meus ouvidos já estão abertos. E agora eu quero escutar o que Tu tens para mim. Eu estou com os ouvidos abertos para escutar o que o Senhor tem para mim. Na nossa célula passada nós entendemos que nós temos que ter esses ouvidos abertos. Nós estamos com esses ouvidos abertos. Agora é nós ouvirmos verdadeiramente a Ele. Nós recebermos Ele dentro de nós. Porque o Espírito está em nós. Mas se Ele não estiver verdadeiramente fluindo e comandando o que há em nós, de nada adianta, porque eu vou viver uma vida de qualquer jeito. Se eu não viver uma vida que eu estou firmado em Cristo, de que adianta eu viver? Por isso, Senhor, mate a minha carne e vivifica o meu espírito. Porque, Senhor, eu não aceito permanecer da mesma forma. Senhor, eu não aceito permanecer com o mesmo pecado. Eu não aceito permanecer fazendo as mesmas coisas que eu faço todos os dias. Senhor, eu quero uma mudança por completo na minha vida. Senhor, eu quero demonstrar que existe algo em mim que é bom e é puro. Senhor, eu quero ter verdadeiramente no meu coração o Teu Espírito Santo. Eu quero verdadeiramente viver o que Tu tens para mim. É momento disso. É momento de vivermos isso. Chegou o momento de nós ficarmos firmados em Jesus. Pois já estamos com os ouvidos abertos, então devemos ouvir a Ele, como já foi falado. Nós já estamos firmados. Nós já estamos com os ouvidos abertos. Mas nós temos que ouvir a Ele. Porque é que nem aquele versículo: quem está de pé, cuidado para que não caia. Então, o que a gente pode aplicar esse versículo aqui? Eu estou firmado em Cristo. Então eu vou constantemente ficar em vigilância para que eu não caia e me afaste de Cristo. Porque Cristo é a rocha. Ele é a rocha onde eu me firmo nele. Mas se eu não estiver verdadeiramente firmado, vai passar um vento e eu vou cair e vou me afastar dele. Vai passar uma onda e vai me afastar dele.
Chegou o momento de nós vivermos totalmente firmados em Cristo, vivendo que Ele está em nós, vivendo que Ele tem algo para nós. Nós temos que ter essa ousadia de falar: Senhor, eu não quero mais nenhum outro lugar a não ser estar contigo. A gente vai ir para os nossos lugares cotidianos, mas é quando Cristo ele fica dentro de nós. Nós temos que fazer essa oração ousada, que é: Senhor, eu não quero ser como Judas, que te trocou por míseros tantos de moedas lá, de prata, de eu não sei quantos que foi. Eu não quero te trocar por coisas tão simples e tão absurdas, de tipo, cara, eu troquei Cristo por muito pouco. Eu quero permanecer em Ti. Eu não quero te trair. Eu quero continuar contigo. Eu não quero ser como Judas que trocou você por qualquer coisa. Eu quero ser aquele que permanece. E quando verem a mim, quando olharem para a minha pessoa, eles vão ver que existe alguém dentro de mim. Existe algo dentro de mim que resplandece tudo. Que aquela pessoa, quando ela estiver passando por aquele problema, ela vai perceber que, tipo, pô, se eu tivesse como a pessoa ali, eu provavelmente estaria bem, a minha situação não estaria desse jeito. Muitas vezes as pessoas à nossa volta, o que faltam para elas, muitas vezes não, mas as pessoas à nossa volta, o que faltam para elas é Cristo na vida delas. Por isso, nós que estamos com os ouvidos abertos, firmados nele, e que nós recebemos dele, nós devemos ser essas influências que demonstram que existe algo que vai satisfazer tudo que eles estavam procurando. Porque nós entendemos isso, mas muitos à nossa volta ainda traem Jesus por coisas simples. Ainda existe aqueles que traem Jesus por coisas tão simples. E isso dói demais. Isso é uma dor terrível. Porque por algo tão simples eu abandonei aquele que me ama tanto. Por algo tão simples eu simplesmente me afastei daquele que me amou primeiro. Eu simplesmente deixei de lado ele. Então nós temos que ter essa ousadia. Falar: Senhor, mata a minha carne, vivifica o meu espírito, porque não existe outro lugar que eu queira estar que não seja contigo. Porque Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei, Senhor? Se não tenho para onde voltar, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Não há outro lugar que eu queira estar, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cantamos e cantamos muitas vezes isso, mas cantamos da boca para fora. Chegou o momento de nós cantarmos verdadeiramente no nosso coração, falando: Senhor, não existe outro lugar que eu queira estar a não ser contigo. Pois Tu tens as palavras de vida eterna. Não há outro lugar melhor que não ser na Tua presença. Eu quero estar firmado em Ti. Eu não quero mais nada além de Ti. Eu quero viver continuamente com uma mudança diariamente, que és Tu na minha vida. Que é Tu totalmente me enchendo e renovando tudo que há em mim. Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Mas eu tenho que entender que se eu não buscar essa misericórdia, se eu não buscar essa verdade que é Ele, nada vai mudar na minha vida. Nada vai mudar na minha vida. Nada vai mudar nas pessoas à minha volta, porque eu sou influência. Mas eu também tenho coragem por aquelas pessoas. Mas se eu não consigo nem ficar 5 minutos lendo a palavra dele, imagine 1 hora orando pelas pessoas à minha volta. Nem que seja 1 hora, 20 minutos ou 15. Porque como é que eu vou querer que aquela pessoa se converta se eu não consigo nem ali orar por ela? Se eu não consigo nem conversar com o Senhor, pedindo: Senhor, restaura ela. Sendo que o Senhor tem que me restaurar primeiro. Se o Senhor não me restaurar primeiro, eu não tenho como pedir para o Senhor restaurar outras vidas. Se não houver mudança em nós, como vamos pedir para que tenha mudança em outras pessoas? Se nós não temos verdadeiramente o Espírito, como nós vamos pedir para que o Espírito Santo derrame sobre cada uma das pessoas que nós estamos orando? É tudo em vão se eu não tenho Cristo firmado, se eu não estou firmado em Cristo, se eu não tenho Cristo como meu principal foco.
se eu não vivo em Cristo, se eu não vivo para Cristo, nada adianta, porque Ele é a palavra de vida eterna. Ele é tudo. Tudo que existe e tudo que há. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. O Santo Poderoso, o Cordeiro que está sentado no trono. É aquele que tem total autoridade e poder para cuidar dos seus filhos. E se eu não entendo isso, de como é que eu vou viver minha vida? Por que eu vou viver minha vida se eu não consigo entender que existe alguém que realmente me ama? E eu fico buscando em pessoas, eu fico buscando em atividades físicas, eu fico buscando em coisas do celular, eu fico buscando em jogos, sendo que eu tenho que buscar naquele que está do meu lado, falando: olha eu aqui, eu te amo e quero você comigo, eu quero te abraçar, eu quero te colocar nos meus braços para que você possa descansar em mim. Como eu vou viver minha vida sabendo que existe alguém que me ama e eu não busco a Ele, e eu não estou com Ele? Então chegou o momento de nós fazermos essa oração ousada, que é: Senhor, mate a minha carne, vivifica o meu espírito, porque eu não tenho mais nenhum outro lugar que não seja estar na Tua presença. Senhor, eu quero permanecer na Tua presença, e não há nada melhor do que a Tua presença. Vamos ficar de pé.